Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa em off de hoje e o assunto é saúde masculina. Nós estamos praticamente encerrando este mês de novembro, novembro azul, né, em relação à prevenção ao câncer de próstata. E a gente convidou um especialista para conversar a respeito da questão da saúde masculina, o Paulo Mateus, que é embriologista, está conosco. Paulo, boa noite, seja bem-vindo ao programa em off. Boa noite, Mário. Obrigado. Paulo, é sempre importante a gente salientar essa questão. O novembro azul é muito bom, né, porque chama a atenção a respeito dos cuidados em relação ao câncer de próstata, mas o homem precisa se cuidar o ano inteiro, né? Não é só no novembro, no mês de novembro, né? Exatamente. Essa é uma campanha que tem um engajamento muito bom, de uma importância fantástica, mas o homem ele tem que se cuidar não só pelo câncer de próstata, né? Mas ele tem que se cuidar de um modo geral, a saúde dele, a saúde reprodutiva. Eu sempre faço esse paralelo, essa correlação. A menina, quando menstrua, a mãe já leva ela no ginecologista para ver como é que está, como é que funciona, certo? O homem, a fase equivalente é passar e ejacular, ele não vai para um urologista, não vai para o médico, não vai para nada. E aí pode ser que ele venha procurar um médico e quando ele já apresente algum problema, quando ele quiser engravidar, algum problema de fertilidade ou outro qualquer problema. Então seria interessante que a partir da primeira ejaculação, no caso na adolescência ali, os pais já procurassem levar esse jovem, esse adolescente a um especialista para ver se está tudo organizado? Exatamente, você entendeu? Ele precisa, o que eu falo, o menino, ele aprende as coisas na rua, com os coleguinhas, Sim. né? E não é assim, né? Ele passou pela adolescência, ele tem que ser avaliado, né? Ele tem que ver como está a fertilidade dele, como que está o colesterol dele, como está a pressão, tem que ver tudo. Não é porque ele é jovem que ele não possa ter um problema, entendeu? Hoje a gente vê a quantidade de câncer de próstata, câncer de testículo, que tem em garotos de 18, 17 anos, o índice é alto. Então, isso pode ser prevenido. A questão, por exemplo, do câncer de testículo, ela pode ser causada por quê? É uma questão genética, uma questão... Que fatores podem influenciar nessa questão? Veja bem, a gente ainda não tem dizer o que acontece, né? Começa um desenvolvimento celular anômalo ali, você entendeu? E a gente... nós temos o laboratório Criovidas que faz muitos exames referente a isso. Tá? E a gente vê que esses garotos com menos de 18 anos é muito alta a frequência. Então tem que avaliar, tem que fazer um ultrassom de testículo para ver se está tudo bem. Às vezes tem um nódulo que é uma besteirinha, mas com o passar do tempo ele vem a se desenvolver, pode se transformar num câncer ou prejudicar a fertilidade dele. Né? Há sintomas no caso do câncer do testículo? Sim, sim. Começa a doer, fica mais sensível, o testículo fica mais sensível ao toque. Né? Então tem algumas coisas, E quando passa a incomodar desta forma, é porque já está num estágio... A gente sabe de outros tipos de câncer que quando dá sintomas é porque já está no estágio adiantado. No caso do testículo, é assim também ou não? Você pode ter um diagnóstico inicial com esse tipo de sintoma já? Pode ter um diagnóstico inicial, sem problema nenhum, entendeu? E aí a gente vai fazer o espermograma desse menino e a gente vê que está alterado. Entendeu? A quantidade de espermatozoide, a qualidade desse espermatozoide. Né? Então, assim, o menino passou pela adolescência, vai fazendo espermograma, é um exame, ele vai lá, se masturba e em 5 minutos vai embora. Né? E aí a gente avalia esse sêmen. Opa, aqui tem um problema, vamos procurar a causa. Né? Então você pode fazer um diagnóstico precoce. Não, ele só vai descobrir que ele tem uma baixa quantidade ou qualidade quando ele vai querer ser pai. Aí ele já está com 25, 28 anos e aí a coisa já está mais evoluída. Tanto em relação, por exemplo, ao câncer de testículo como à infertilidade, há como solucionar quando diagnosticado no momento inicial? Em muitos casos dá para reverter a situação, sim.
Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Hoje a tecnologia e os avanços no tratamento e na capacitação dos profissionais médicos permite isso? Permite. Dizer assim. Hoje os urologistas estão aí com técnicas cirúrgicas, entendeu? De primeira qualidade, né? Então, em vários casos dá para reverter. Outros não, é um problema genético, ou nasceu assim, já daquela forma, e aí a gente já sabe, quando ele quiser ser pai, né, formar uma família, ele vai ter que fazer uma fertilização in vitro. Tá? E ele tem que ser, se for diagnosticado um problema, ele tem que ser acompanhado para ver se esse problema ele está progredindo ou está estacionado. Se ele estiver progredindo, diminuindo cada vez mais o número de espermatozoide, ele tem que congelar esses espermatozoides. Sim. Tem que fazer uma criopreservação. Enquanto há a possibilidade Enquanto há a possibilidade, tem uma quantidade. Porque se é uma doença progressiva, daqui 5, 10 anos ele vai estar zerado. E se ele congelar, criopreservar os espermatozoides... Lá na frente ele pode casar, pode ter filhos normalmente, sem problema. Normal. O sêmen pode ficar congelado indeterminadamente. Interessante essa questão. Esses pontos são os que interessam mais ao pessoal na fase de adolescência. A partir do momento que você atinge a idade adulta, que outros cuidados devem ser tomados para evitar outros tipos de problemas, por exemplo? Com relação à fertilidade? Fertilidade e outros problemas que acometem a questão da saúde do homem. O que a gente mais vê é colesterol, né? Então tem que ser feito um exame de sangue para ver como é que é esse colesterol, qual o estilo de vida que esse homem usa, tem. Sim. Ele é sedentário, está com sobrepeso, né? Isso é muito importante. Né? Isso vai interferir na pressão. Fazer um mapa, né, de 24 horas para ver como é que está a pressão dele. Né? E assim vai, fazer uma endoscopia para ver se está bem. Não, tem muita azia. Faça uma endoscopia, hoje é tudo muito fácil. Sabe? Então, assim, o homem tem que se cuidar da mesma forma que a mulher, ela já tem a cultura, a mulher tem muito mais a cultura, né, de se cuidar do que o homem. As pessoas dizem, e por que isso? Os homens são mais medrosos? Nós homens somos mais medrosos. As mulheres, elas desde cedo já estão ali se cuidando. Isso, é cultural mesmo. É cultural mesmo, sabe? A mãe já fala, sabe? E com o homem não, né? O homem, como eu falei, ele vai na cultura da rua dos amigos, né? E aí quando chega lá na frente, você vê hoje a quantidade de homens jovens infartando. Né? Vamos fazer um exame, ver como é que está essa pressão. Até por conta dessa alimentação atual, né? A questão da industrialização dos alimentos, agrotóxicos, tudo isso vai fazendo com que... E aí a vida corrida, né, também, os fast foods, né? E aí você vai entrando nesse contexto e vai se estragando. E o estresse cada vez maior, isso desequilibra todas as suas taxas. Entendeu? É sabido que qualidade de vida, alimentação, fazer um esporte, uma atividade física, né? E uma vida mais calma, e o estresse interfere diretamente na qualidade e na saúde do homem. Na sua opinião, a partir de que idade o homem deveria ter uma periodicidade, por exemplo, para fazer algum check-up? Né? O check-up é aquela coisa básica para ver se tem alguma coisa irregular, para a partir daí ir para um especialista e ver o que é que está acontecendo. Né? Eu acho que assim, falando na parte reprodutiva dele, né, com uns 16 anos, faz ali, né, faz o espermograma, dá uma avaliada como é que está a fertilidade dele, se ele entrou, vê as taxas hormonais, e aí depois, lá pelos 25 anos mais ou menos, e aí ele começar com uma periodicidade maior. Tipo, ano a ano, fazer um exame de sangue para ver as taxas, aquele check-upzinho, uma coisa bem, sabe, assim, é bem básica, não precisa fazer, né, faz coisas assim que suspeitem de uma possibilidade de alguma doença.
E a gente sabe que esse Novembro Azul ajudou nessa questão do câncer de próstata. Esse é um problema que atinge mais os homens de meia para boa idade, não é isso? Exatamente. Você entendeu? Pra você ter uma ideia, hoje, quando você chega na fase dos 45, 50 anos, que você vai para um urologista fazer o exame de próstata, você deve ter amigos que fizeram isso e toda a brincadeira entre os amigos que envolve isso. Né? É um exame normal, você tem que fazer. Normal, tem que fazer, né? Né? Enfim, não é uma coisa do outro mundo. Não é, mas enfim. Assim, a cultura principalmente do homem latino, né? É muito preconceituosa. E a gente sabe que são dois tipos de exames, né? Existe o exame laboratorial, do sangue e o exame do toque, né? Que o pessoal, os telespectadores já sabem isso desde a nossa infância, o teste da dedada, né? Enfim, mas é uma coisa que é preciso se levar a sério, porque o problema pode ser muito maior lá na frente se você não levar seriedade a essa questão, né? E se não cuidar, se não for para o exame, não ficar tranquilo, enfim, até para tranquilizar você, né? Não, com certeza. Caso, né? Eu acho que o homem ele tem que ter isso já, que assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que saber como é que eu estou, né? Para ele poder ter sossego, né? Porque é o sossego que eu digo assim, ter tranquilidade de que a saúde dele está ok. Bom, essa consciência, a gente sabe que as mulheres são muito mais à frente de nós homens em relação a essa questão do se cuidar da saúde, do corpo delas. Mas essa consciência, ela tem aumentado? Na sua concepção, nos consultórios, isso tem aumentado? Os homens, ultimamente, têm procurado mais? Tem. Eu acho que, assim, hoje se fala muito mais em saúde, né? Então, a gente vê as gerações mais novas se cuidando muito mais, né? Tanto fisicamente, a aparência, né? Como é que eu estou? Estou bem fisicamente? Né? Então, você vê um aumento, sim. A consciência pelo cuidado, pela saúde, está aumentando nessas gerações mais novas. E naquela de meia-idade e de boa-idade? Tem evoluído? Talvez não satisfatoriamente, mas está engatinhando, está começando? Ações como essa, como Novembro Azul, é muito importante, né? Porque, assim, é uma coisa que se fala durante o mês inteiro, né? Então, aquilo ele vai assimilando, até que eu vou fazer isso daí, né? Mas é difícil, viu? É difícil. Culturalmente, é muito difícil. Eu já ouvi uma vez, em relação a essa questão da próstata, de que em algum momento da vida o homem vai ter a questão da próstata aumentada e com a possibilidade de ter câncer de próstata. Isso é fato, quer dizer, vai acontecer aos 80, aos 90, aos 100 anos, em algum momento isso vai ocorrer, fato ou não? Isso a gente vê o relato dos urologistas e trabalhos aí, que a partir aí dos 50 anos existe um aumento do volume prostático. Não significa que ele tenha câncer. Existe um volume. É natural isso aí? É natural, é natural. Só que... Por conta da questão dos hormônios, né? Exatamente, né? Vai ter uma variação, da mesma forma que a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, a testosterona começa a diminuir, né? Então, acontece isso. Só que até um certo volume é normal. A partir daquele volume, né? Aí já tem que ver se não tem nenhuma outra variação. Até porque isso pode prejudicar a questão urinária, né? Sim, tanto a parte sexual dele, né, como a parte urinária. E assim, uma cirurgia, você falando em cirurgia, você pode evitar uma coisa muito mais traumática. E aí você vê, e nas redes sociais isso existe muito, né? A questão, porque existem aqueles medicamentos que são administrados na questão da próstata, que muitos dizem, são muito agressivos, enfim, tem efeitos colaterais, blá, blá, blá.
E aí existem aquelas coisas que aparecem nas redes sociais. Existe um medicamento revolucionário para diminuir, quer diminuir o tamanho da sua próstata? O medicamento é isso. Aí você vai naqueles vídeos que são infindáveis, né? Enfim. E aí se tem as receitas. Como analisar essa questão? Olha, existe hoje um medicamento que possa, por exemplo, diminuir o tamanho da próstata naturalmente? Olha, ninguém faz mágica, né? Então, assim, você tem que procurar o que é ciência e procurar um bom urologista. Tá? Essa coisa de rede social, hoje a gente fala que é o Dr. Google. Né? Os pacientes vêm conversar com a gente, ele já sabe o que ele tem, já sabe o diagnóstico, o remédio que tem que tomar, mas então o que você veio fazer aqui? Né? Você já sabe tudo, então você precisa vir aqui. Vai me consultar. Né? Então eu agora que vou me consultar com você. Então, assim, não faça isso. Procure um urologista, ele vai te dar o caminho certo, a medicação certa, a dosagem certa e aquele remédio que menos efeito colateral vai te dar. Não existem produtos naturais que possam fazer essa próstata diminuir? Olha, existe a medicina alternativa, ela existe, ela funciona, você entendeu? Mas também tem que procurar um bom profissional. Essa coisa da internet, porque eu vi o depoimento, não vá por aí. Procure, se é uma pessoa que se trata com uma linha mais natural ou quer se tratar, procura um urologista que tenha essa formação e que faça o uso dessa medicação. Falamos sobre os adolescentes, falamos sobre a idade mais ativa, profissional, e a boa idade. No caso da boa idade, que cuidados mais específicos devem ser tomados? Aí o controle tem que ser muito maior, a frequência é muito maior, você entendeu? Você tem que realmente estar muito mais atento, sabe? Às vezes o médico faz um ultrassom, alguma coisa, e não espera um ano. Não, olha, você volta daqui 6 meses, né? Porque a tendência, a probabilidade é muito maior. E a resistência é muito maior. Para a volta? Para a volta. Para o retorno. Para a volta. Que coisa, né? Porque, como eu falei, somos gerações, né? Você pega aí um homem de 70, 80 anos, na geração dele não se falava nisso. Né? E aí, quando ele chega na terceira idade, ele tem que se habituar a fazer esse tipo de consulta, essa frequência no médico, né? E eu ouço muito, não, eu não vou no médico porque eu não quero procurar doença. Não quero achar problema. Não quero achar problema. Mas não quero achar problema. Aí ele está deixando o problema acontecer. Né? Se ele se cuida com antecedência, ele previne. Claro. Nós estamos conversando com Paulo Matheus, que é embriologista, está falando sobre a saúde do homem, neste finalzinho de Novembro Azul. E a gente volta daqui a pouquinho, aqui no programa Em Off, com mais informação. Retomamos o programa Em Off desta noite, conversando sobre a saúde do homem com o embriologista Paulo Matheus, que está conosco. Paulo, outra questão que é importante a gente enfatizar é a saúde reprodutiva do homem, né? A gente já falou que a partir já da adolescência é importante começar a verificar como é que está, se está tudo ok, se está tudo bem, né? E a partir daí vai administrando, né? Isso. Hoje a gente vê estatisticamente, é uma realidade que está crescendo o número de infertilidade, de casais inférteis. Né? E a gente, mais uma coisa cultural, a mulher sempre chama para ela o problema. Tá? Então, não consegue engravidar, ela vai para o ginecologista, ela vai para o especialista em e não tem nada de normal com ela. E pode ser que o problema está com ele.
E tem muitos homens que são resistentes a fazer um espermograma. É como eu te falei, a gente usa muito por base o Criovidas, que é um laboratório que só faz exame masculino. 80% dos exames são marcados por mulheres. Sim. Entendeu? Quer dizer, as mulheres marcam os exames dos próprios companheiros, maridos, né? Dos próprios maridos. Namorados, enfim, seja lá o que for. É muito engraçado isso. A gente, coisa, e né? assim, quando não, as mães marcam para os filhos, né? Mas assim, a mulher, quando o casal quer engravidar e começa a fazer uma pesquisa, procurar médicos, entendeu? A mulher que sempre toma a frente. Ela que toma a frente, ela que procura o especialista, é ela que faz o movimento. Sabe? Você falava que a infertilidade está aumentando. O que é que está causando esse aumento na infertilidade? Já se tem estudos sobre isso? Qualidade de vida. Qualidade de vida é aquilo que a gente falou, sobrepeso, colesterol alto, estresse, entendeu? Tudo isso são coisas que não só atacam o coração, o estômago, mas também atacam o aparelho reprodutivo do homem, entendeu? As gônadas, os testículos, eles sofrem influência disso tudo. Essa quantidade de radicais livres que o estresse promove, coisa e tal, isso age diretamente. Então a gente vê, eu trabalho muito com o sêmen, né? E a gente vê como ao longo dos anos a quantidade e a qualidade dos espermogramas, dos espermas estão diminuindo em termos de qualidade e número. E quando se fala em qualidade de vida, se fala também, por exemplo, na atividade física e na alimentação, quer dizer, a alimentação pode interferir nessa questão da... Com certeza. É como você falou, essa quantidade de material industrializado, álcool, fumo, drogas, sabe? São coisas que hoje fazem parte, né, do dia a dia das pessoas em idade reprodutiva, né? Isso tudo influi diretamente. Então, o que seria ideal? Uma alimentação mais saudável, né? Inclusive, aí a gente fala, porque é tão complicado hoje essa questão, assim, não, vamos comer mais fruta, mais vegetal, mas aí os agrotóxicos, né? Aí você vai para os orgânicos, né? Enfim, é difícil. É uma coisa meio complexa isso aí. Mas, de qualquer forma, uma alimentação mais saudável já pode ajudar. Há algum tipo de alimentação que pode ajudar nessa questão da fertilidade masculina, por exemplo? Não, ou não, acho que, necessariamente. Sabe, se a gente vê e lê aí... também tem muita coisa disso nas redes sociais, na internet. Exemplo, né? Comer mais beterraba aumenta o número de espermatozoides. Não é bem assim. Não que a beterraba não seja boa, né? Não, ela é ótima pra gente, mas não necessariamente aumenta a fertilidade, né? E a gente vê que quando eu digo que a mulher traz o problema para ela, aquilo voltando no cultural, porque o homem, né, que eu digo latino, brasileiro e latino, porque a cultura é muito semelhante, para ele confunde muito a sexualidade com fertilidade. Fertilidade é o poder dele engravidar a mulher. Né? E sexualidade é aquela coisa de poder ter relação sexual. Então, ele acha que se ele tiver, alguém souberem que ele tem um problema, que ele vai ser impotente, que ele vai ser broxa, e não é nada disso. Ele pode ter uma vida sexual extremamente ativa, mas ter um número baixo de espermatozoide. Você falou que isso atende mais o homem latino, quer dizer, o europeu não é assim, a gente não norte-americano? Vê tanto isso lá, sabe, assim, né? A gente não vê tanto, porque lá a coisa é muito mais, a cultura é muito mais aberta, você entendeu? Não existe esse machismo que existe aqui, você entendeu? Então, tem que fazer, vamos fazer, sabe, lá. Né? Então, aqui a gente já percebe isso de um modo mais acentuado. E aí, daí a necessidade desses cuidados já iniciais para a questão reprodutiva, né? Para a questão da fertilidade, enfim, para se cuidar e para ter uma vida longa nesse sentido. Sim, nesse sentido. Tanto para ter filhos na fase que ele quiser constituir família e depois também.
né? Porque depois da parte de constituir família, a vida sexual dele continua. Né? Então ele tem que saber como que estão esses hormônios, como é que está funcionando, que tudo esteja normal e seja uma vida tranquila. Até em algum momento tem uma reposição hormonal para ajudar também, algum tratamento mais, né? Sim. E para tudo isso tem um momento adequado, né? Sim, isso você vai controlando, né? E os hormônios, chega uma fase que no homem, que os hormônios, a testosterona e outros hormônios sexuais vão diminuindo. É normal, vai diminuir. Tá? Então aí você conversa com o teu médico e fala, vamos repor, não vamos repor, você está bem do jeito que você está? Aí depende de um papo que você tem. E aí eu me lembrei de algumas histórias, né? Aí que você vê, assim, por exemplo, alguns homens mais novos, mas que vivem na área urbana e que tem esse estresse, que tem essa vida corrida, louca, maluca, tal, não sei o quê, podem ser menos férteis do que aquele senhorzinho que está lá no sítio, né? A gente ouve muito casando, o senhorzinho, 70 e tantos anos, foi pai. Foi pai. Incrível, né? Aí, como isso? Como? Porque ele está lá, tranquilo, está na hortazinha dele natural ali, está na vida tranquila, pacata, né? E até a frequência da relação sexual, né? Hoje, os casais, né, têm uma vida muito preocupada, voltada ao trabalho, ao crescimento profissional, né? E às vezes a gente ouve relatos, a gente se encontra a cada 15 dias, porque um trabalha aqui, outro trabalha lá, e se encontram a cada 15 dias. Gente, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar com uma frequência maior, porque antes de começar qualquer coisa, vamos se encontrar com uma frequência maior. Né? Muito interessante. Então isso faz parte do mundo moderno. Paulo Matheus, nós temos 30 segundos, eu queria deixar com você para você se dirigir ao nosso telespectadora. Bom, eu quero dizer que a saúde do homem, ela é integral. Tá? Ela não se resume à próstata, ela tem várias coisas que você precisa cuidar. Cuidar da próstata, ótimo, faz parte, mas cuide do teu coração, cuide da sua fertilidade, cuide da sua pressão, do seu colesterol e se permita ter uma vida saudável. Okay. Acho que isso é o que eu deixo para vocês. Muito bem. Paulo Matheus, embriologista, que esteve conosco até este momento. A gente agradece a você também que esteve conosco. Uma boa noite e até o próximo Em Off.